Então, Lucas capítulo 3, versículo 8 ao 14. Acompanhe comigo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é o profeta João Batista falando. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com a que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E os soldados os interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Que palavra! O profeta João Batista pregando arrependimento aos homens. Irmãos, nós estamos vivendo na era da informação. Houve a época da indústria, houve a época do comércio, houve várias outras épocas. E nós estamos vivendo a época da informação. As pessoas têm acesso a uma quantidade ilimitada de conhecimento a um simples clique de um mouse. Livros de todos os gêneros literários, artigos e opiniões dos mais variados autores e correntes de pensamento, inclusive sobre questões relacionadas ao reino de Deus, estão a um mero clique de mouse. Enfim, para qualquer conhecimento que o ser humano queira, qualquer que seja o assunto, basta um clique no mouse e ele vai ter opiniões diversas, de vários tipos de autores e correntes de pensamento. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com frutos de arrependimento? Existem muitas respostas que nós vamos nos ater agora sobre isso. A primeira delas é que as pessoas, por ter acesso... Mas não tem lugar não, já olhei. Pode deixar. Tá tudo completo. Então nós temos acesso à informação. As pessoas entram na internet e conhecem uma parte do Evangelho, ou quase tudo do Evangelho. Lá você encontra falar sobre antropologia das religiões, lá você encontra falar sobre soteriologia, que é o estudo da salvação, a forma da salvação, sobre anjos, sobre a tese da reforma protestante. Você encontra tudo sobre o Evangelho na internet. Você tem acesso a todo o conhecimento. Mas as pessoas não querem conhecer o Evangelho, elas querem ver o Evangelho. As pessoas não querem conhecer a nossa fé, elas querem ver a nossa fé em ação. Porque conhecimento sobre Jesus eles têm, conhecimento sobre o Evangelho eles têm, conhecimento sobre a Bíblia eles têm fácil acesso. Conhecimento intelectual do que é o Evangelho, qualquer um tem, basta um clique no mouse. Mas o mundo está cedendo não de conhecimento da fé, mas em ver a fé em ação. E a segunda coisa é que a nossa fé, a minha fé, a sua fé, precisa ser evidenciada através dos frutos. E aí Deus perguntou para mim e pergunta para você: será que nós estamos evidenciando a nossa fé através dos frutos?
os frutos provenientes da fé, do Evangelho? Será que na nossa casa, no relacionamento com o pai, com a mãe, com o tio, com o marido, com a esposa, com o filho, com a avó, será que nós estamos demonstrando frutos dignos do arrependimento que nós tivemos um dia? Vamos discorrer, e deu muito trabalho, porque Deus me fez pesquisar muito, ler muito, mas eu creio que saiu aquilo que Deus queria que nós ouvíssemos nessa noite. O título dessa ministração é Frutos Dignos de Arrependimento. A gente colocou até, inclusive saiu até errado lá, eu fiz tanta pressa, uma imagem que eu coloquei lá ontem, na página do Lemuel, mais ou menos assim, não lembro como foi que eu coloquei, mais ou menos assim. A intimidade com Deus não é demonstrada através de belas palavras cheias de citações bíblicas, mas na demonstração de frutos dignos de arrependimento. Nós vamos saber o nível de intimidade que alguém tem com Deus. Não é pelos versículos decorados, não é pela pregação bonita, não é por falar em línguas, não é por saltar, pular, adorar, cantar, mas pelos frutos dignos do arrependimento que ele produz. É justamente quando, por exemplo, ele for atacado de alguma forma, e em vez de reagir, ele espera que Deus reaja. Então, os frutos dignos de arrependimento, é isso que Deus quer de mim e de você. Quer de você, Sarinha, na sua casa, no colégio, no Face, Dani, Léo, Ana Cláudia, Vacil, eu, pastora, Rebeca. Se nós estamos dentro da fé que gerou arrependimento em nós vamos produzir frutos dignos desse arrependimento. E aí Deus começou a falar comigo sobre essa frase, frutos dignos de arrependimento. E nós fomos ao grego sobre a palavra fruto. No grego é carpos, K-A-R-P-O-S, carpos. No grego é isso. E significa aquele que se origina ou vem de algo, efeito, resultado. É isso que significa aqui fruto. Aquele que se origina em algo, que vem de algo, que é um efeito de algo e que é um resultado de algo. A terminologia da palavra fruto, dentro desse contexto, irmão bíblico que nós lemos, significa resultado, consequência. João Batista dirigiu-se ali aos fariseus, a homens que achavam que por serem descendentes de Abraão e por serem doutores da lei, já estavam salvos. E foi justamente para esses que ele disse: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, para mostrar que vocês estão salvos. Porque até dessas pedras Deus pode levantar um descendente de Abraão. Ele disse. Aqueles homens aparentemente falavam de Deus, confessavam a Deus, mas não se via frutos que comprovassem o que eles discursavam, o que eles falavam. Não haviam frutos que comprovassem que eles eram verdadeiramente amigos de Deus. E João Batista dizia: raça de víboras. Era assim que ele tratava essas pessoas. Em nossos dias, infelizmente, está acontecendo algo semelhante, irmãos. As pessoas falam que são de Deus, que já aceitaram Jesus. As pessoas estão dentro das igrejas, levantando suas mãos, adorando, cantando, falando em línguas. As pessoas gostam de estar na igreja. As pessoas se sentem bem em estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos. Entretanto, poucas pessoas nós vemos verdadeiramente produzir frutos dignos do arrependimento. Se João Batista estivesse hoje vivendo entre nós,
certamente ele chamaria alguns dos cristãos de hoje de víboras, de raça de víboras. Certamente, irmãos. Então, inclusive, tem uma pergunta que ele fez um pouco antes. Ele perguntou aos fariseus: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem disse a vocês que vocês conseguirão fugir da ira futura? Não vão conseguir. Aleluia. Não podemos presumir, irmãos. Isso é uma coisa que Deus falou muito no meu coração. A gente não pode achar que por uma pessoa levantou a mão, veio aqui na frente, confessou a Jesus, batizou-se nas águas, foi a reencontro nível 1, e quantos aparecerem, que essa pessoa verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, se ela não estiver produzindo frutos dignos do arrependimento. Temos que produzir esses frutos, irmãos. Esse ministério precisa produzir esses frutos dignos de arrependimento. É preciso que nós demonstremos a nossa salvação através dos frutos do arrependimento. O profeta João Batista, ele estava resumindo tudo isso numa frase. Uma frase que eu acho legal. E amanhã possivelmente estará lá numa página do Face nosso. Eu vou arrumar uma imagem para colocar isso. Não há salvação sem evidências. Não há salvação sem evidências. Não tem como alguém dizer que é salvo se não forem vistas evidências dessa salvação. E as evidências são os frutos dignos do arrependimento. E o fruto é uma consequência, nós vimos aqui, é o resultado do arrependimento. Aleluia. A palavra agora, nós vimos a palavra fruto, que é resultado, é consequência. Digno, do grego axios, A-X-I-O-S, axios. Significa adequado, próprio, que tem o peso de outra coisa de valor semelhante, que vale tanto quanto. Isso significa digno, aquilo que vale tanto quanto outra coisa. Então, quando João Batista disse produzir frutos dignos do arrependimento, é que a consequência desse arrependimento tem que ser um fruto que tenha o mesmo peso do arrependimento, que tenha o mesmo valor do arrependimento. As nossas atitudes precisam ter um valor correspondente. Escuta só, irmão, Deus mandou escrever aqui. Esse você encontra na internet. O fruto do arrependimento, irmãos. As nossas atitudes precisam ter um valor correspondente ao sacrifício de Cristo. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. As minhas atitudes em relação à minha família, meus parentes, em relação ao trabalho, em relação às pessoas que me perseguem, às pessoas que me apontam, precisam ter o mesmo valor do sacrifício de Cristo. Aleluia! Nada menos do que isso. Esse ministério precisa produzir homens e mulheres que lancem frutos dignos de arrependimento por onde passar. Aleluia! Pois o sacrifício de Cristo nos leva ao arrependimento, e o arrependimento nos faz frutificar. Cruz, arrependimento, frutos. Se uma pessoa que levantou a mão, se batizou, passou por tudo isso, mas continua produzindo frutos indignos do arrependimento, irmãos, possivelmente essa pessoa ainda não conhece Jesus como deveria.
Nós já vimos fruto, nós já vimos digno, vamos ver agora arrependimento. Arrependimento é uma palavra que de vez em quando a gente vê no Facebook, tem até um ministério com esse nome, metanoia. Arrependimento é metanoia, é traduzido como metanoia, que significa, tia Dani, mudança de mente. Veja que coisa maravilhosa. Arrependimento não é uma atitude, é uma mudança de comportamento, é de mente. Observe bem, irmãos, que metanoia é mudança de mente. O termo não se refere a mudança de atitudes, mas mudança de intenção, daquilo que motiva, dos propósitos. Por melhor que seja a minha atitude, se a minha intenção, se o meu propósito, se a minha motivação foi errada, não é fruto digno de arrependimento. Arrependimento é mudança de propósito, de intenção, de motivação. Porque muitas vezes nós temos atitudes maravilhosas, aparentemente, mas com a intenção do coração completamente distorcido. Então, frutos dignos do arrependimento é que as minhas atitudes tenham o mesmo valor do arrependimento, mas essas atitudes precisam ser antes geradas no meu coração. É preciso que haja mudança na minha disposição, no meu propósito, na minha intenção. Romanos 12:2, a palavra de Deus diz, Romanos 12:2, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Sede transformados pela metanoia, pela mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos curtir, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus se houver mudança de mente, se houver frutos dignos de arrependimento. Ninguém se arrepende do que é certo, se arrepende? Não é? A gente só se arrepende daquilo que é errado. Mudança de mente. Comece a olhar para as pessoas que você talvez não goste, com a mudança de mente. Não deixe que situações, ocorrências, coisas bloqueiem um relacionamento que poderia ser tão bom. Se a mudança que Deus quer produzir na sua mente gere frutos dignos desse arrependimento. Ninguém se arrepende do que é certo, só do que é errado. Óbvio. Todos nós sabemos quais eram os nossos conceitos antes de Jesus. Então, normalmente um homem hoje que não tem Jesus, ele se aproxima da mulher com interesses. Obviamente, a maioria deles, claro que tem exceção, tem homens dignos, bem. Mas a maioria deles, esse mundão aí. Uma mulher, geralmente, quando se aproxima de um homem ou de outra mulher, é por interesse. Há algum interesse. Isso, infelizmente, acontece por aí. Não vamos generalizar, mas é uma coisa que acontece muito. Todos nós sabíamos como eram os nossos princípios antes de Cristo. Quais eram nossas intenções antes de Cristo. Todo mundo aqui sabe qual era. Todos nós sabemos isso. O que é que motivava as nossas decisões? O que estava por trás das nossas atitudes, todo mundo sabe, antes de Cristo, como era. Certamente algumas dessas decisões nós não tomaríamos de novo, porque as consequências foram mais para nós. Outras, as consequências foram até boas, mas também não tomaríamos de novo, porque nós temos hoje uma mente de Cristo, uma mente diferente.
Qual é a intenção das atitudes que nós estamos tendo hoje? O que é que está motivando o nosso dia a dia? Frutos dignos do arrependimento. Gálatas 5, 22 a 25. A palavra de Deus diz claramente quais são esses frutos. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é, Espírito com letra maiúscula. Está vendo? Coisa linda. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aqueles que dizem que vivem em Espírito, no Espírito de Deus, precisam andar nesse Espírito, precisam produzir frutos dignos do arrependimento. Vamos rapidamente falar sobre esses frutos. Amor. Um amor puro, um desprendido, sacrificial. Um amor que não quer nada em troca. Irmãos, esse ministério precisa produzir esse amor. Nós vamos ir em busca das pessoas sem querer nada em troca. Nós vamos recebê-las em amor sem querer nada em troca, sem se preocupar com o que eles vão dar ou deixar de dar. Nós vamos amar as pessoas dentro das nossas casas, mesmo que essas pessoas aparentemente nos atinjam de alguma forma. São frutos dignos do arrependimento, irmãos. É um amor diferente. Aleluia. Precisamos tentar imitar o amor sacrificial de Cristo. Um fruto digno de arrependimento na área do amor é o amor sacrificial. É só ler 1 Coríntios 13, você vai ver. Tudo suporta, tudo espera. Nós estamos vivendo esse amor, nós estamos dando esse fruto de amor. Segundo fruto, alegria. Descreve aqui, irmãos, o privilégio de se alegrar em Cristo, apreciando as maravilhosas bênçãos que Ele nos deu, irmão. Queridos, a alegria independe de circunstância. Independe de circunstância. Ah, pastor, mas se estão falando mal de mim, se estão me perseguindo, como é que eu vou ficar alegre? Nós vamos distinguir o que é alegria e o que é felicidade. Há uma grande diferença, as pessoas confundem isso. As pessoas precisam ter a convicção de que estão lastreadas, baseadas em Cristo. Quando nós estamos baseados nele, nós temos momentos de tristeza, momentos de tristeza, que é normal. Mas isso não pode tirar a nossa alegria de servir ao Senhor, de amá-lo, de fazer as coisas para Ele, de bendizê-lo, de adorá-lo. Não pode tirar o brilho dos olhos em relação a Ele, em relação ao ministério, em relação às coisas que Deus colocou para nós. Então nós temos que ter cuidado com isso, para não sermos sufocados pelos problemas. É interessante que um dos livros mais belos do Novo Testamento, a carta aos Filipenses, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele estava dentro de uma cadeia e ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo estava condenado à morte dentro de uma prisão. Eu estive nessa prisão lá em Roma. Terrível a prisão. E ele continuou a dizer para as pessoas: alegrem-se nele, alegrem-se nele, alegrem-se nele. A nossa alegria é nele e não é nas pessoas, não é nas circunstâncias, não é no emprego, não é no dinheiro. A nossa alegria é nele. Se for nele, ela é perene, porque ele é perene. Aleluia. Paz.
A sensação de bem-estar e tranquilidade que resulta de nossa amizade com Deus. Irmãos, paz é aquela que se manifesta justamente nos momentos mais difíceis. Essa é a paz de Deus, em que tudo está desmoronando ao seu lado e você dorme tranquilamente. Eu não preciso de remédio para dormir. Aleluia. Aleluia. Estou dormindo tranquilamente. O sono dos justos. Porque eu fui justificado, irmãos. Porque você foi justificado. Então não é possível que a gente consiga perder o sono por problemas dessa vida. É certo que existem enfermidades relacionadas ao sono, os distúrbios do sono, que aí é uma coisa somática, é uma coisa física, mas não por circunstâncias. Irmãos, a paz é aquela que se manifesta nos momentos mais difíceis da paz de Deus. Houve um concurso, já ouviram essa ilustração? Houve um concurso de pintura, certa vez, e escolheram os 3 primeiros quadros, e ficou em terceiro lugar, era um quadro de um jardim bonito, muitas flores, borboletas voando. O segundo lugar era um lago muito bonito, patinhos nadando, pássaros voando. E o primeiro lugar era uma onda explodindo contra um arrecife, explodindo, espuma para todo lado, aquela violência. E as pessoas perguntavam: por que esse quadro foi o primeiro lugar? Ele demonstra uma agressividade, uma expulsão, uma pancada do mar. E aí os juízes disseram: se aproxime do quadro. Olha que nessa pedra existe um ninho, e uma ave está sentada nesse ninho. Olha, deitada lá, deixa ela estar quietinha, tranquila. A paz pode estar explodindo as coisas do nosso lado, a gente está ali calmo, sabendo que há um trono. Você tem um trono. Pode vir desemprego, pode vir doença, perseguição, luta, briga, confusão. Nós temos um trono que não vai nos deixar faltar coisa alguma. E a paz de Deus é essa paz, irmãos, que nos faz fazer feito o rei Davi, perseguido pelo rei Saul, dentro de uma gruta, tendo uma pedra como travesseiro, e ele escreveu um salmo que dizia: em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O exército perseguindo, a sentença de morte do rei, uma pedra como travesseiro, ele lá, tranquilo. Isso é paz, irmãos. Longanimidade é a capacidade de pensar antes de agir. Diga aleluia. Foi aleluia muito xoxo. Diga aleluia. Longanimidade é a capacidade de pensar antes de agir ou de reagir. Esse é um dos frutos que menos tem aparecido no meio cristão. As pessoas estão com várias pedras na mão, prontas para serem lançadas ao primeira cara feia que aparecer. Precisamos pensar, refletir, orar antes de tomar qualquer atitude, irmãos. Principalmente na hora das pancadas. Quando nós pensamos, refletimos, oramos antes de agir, nós estamos demonstrando paciência e perseverança. Quanto tempo Deus lhe deu? Quanto tempo Deus me deu para que nós nos arrependêssemos? Você está aqui? Está prestando atenção? Arrependêssemos. Deus está pensando ainda. Deus está refletindo sobre o nosso tempo de arrependimento. Se nós dessemos tempo às outras pessoas de se arrependerem, tem que tomar tantas atitudes, tem vivido tantas atitudes, né? Deus tem sido longânimo. Ele ainda está esperando o nosso arrependimento em todas as áreas.
Ele continua nos dando tempo. Então, se você está querendo tomar alguma reação com alguém, ou alguma atitude com alguém, seja longânimo, dê tempo, pense, espere. Aleluia. Benignidade é aquele que se compraz, que tem alegria, que tem prazer em fazer o bem, que se alegra em fazer um benefício a alguém. Nós estamos fazendo algum benefício para alguém? Lembra que nós falamos aqui no primeiro culto? Tudo que nós fizermos nessa terra precisa beneficiar alguém, direta ou indiretamente. Isso é um fruto digno de arrependimento. Beneficiar alguém, irmãos. Observe que não se trata de dar algo a alguém, mas beneficiar alguém. Certa vez faltou água lá na casa de minha mãe, alguns dias, então ela teve que comprar um carro-pipa. E aí, a cisterna dela cabia, parece que eram 6 mil, 5 mil litros, e o carro menor que tinha era 8 mil litros. E ela disse: traga de 8 mil litros. Parou o carro lá na frente, e tinha duas vizinhas que têm uma situação financeira mais difícil. Ela fez bote 1.500 litros num e 1.500 litros no outro. E ela já vinha pensando nisso. Não é apenas veja que lembra que nós falamos que é metanoia, mudança de mente. Quando ela comprou, ela já tinha a intenção de abençoar alguém, de semear para alguém. Precisamos fazer as coisas dessa vida para beneficiar alguém, não apenas nós mesmos. A tendência do ser humano nesses dias é só fazer as coisas para benefício próprio. Infelizmente, muitos cristãos estão fazendo as coisas apenas para benefício próprio. Estão esquecendo desse fruto de arrependimento, benignidade. Bondade, qual a diferença, pastor, de benignidade e bondade? Observem que são semelhantes. A bondade, ela ressalta a generosidade em dar a alguém mais do que ele merece. Ah, pastor, tem uma pessoa que vive me irritando. Olhe, pense, me irrita de manhã, de tarde, de noite. Essa pessoa não merece nem que eu dê bom dia para ele ou para ela. Se nós estamos querendo desenvolver um fruto digno do arrependimento, além do bom dia que ele merece, ou ela merece, nós temos que dar algo mais aquilo que ele merece. Deus te abençoe, bom dia, como é que você está? Que Deus te dê um dia ricamente abençoado. Que Deus seja contigo nesse dia. Que Deus abençoe sua família. Vamos fazer um pacto aqui amanhã. Essa pessoa que lhe apunha tanto, cruzando com você, você vai dizer: olha, eu vou ser bondoso, eu vou dar mais do que você merece. Olha, Deus te abençoe. Bom, não vai dizer isso para ele, né? Mas que você merece, não vai ter problema. Você vai pensar, né? Olha, Deus te abençoe, tenha um bom dia, que seja um dia ricamente abençoado. A pessoa vai dizer: opa, endoidou. Foi que nem tu hoje, tu não é assim. Amém. A pessoa vai até dizer assim: endoidou, foi que nem você. Você vai dizer: Deus está mudando a minha mente. A metanoia, frutos do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Fidelidade. Fidelidade é a lealdade que nós mantemos às nossas palavras, aos nossos compromissos. Ser leal é cumprir com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, se eu assumir o compromisso de um trabalho, eu vou fazer o meu melhor naquele trabalho, eu vou ser leal a Deus e ao meu chefe. Os empregados devem ser excelentes nos seus trabalhos. As esposas, os maridos, os pais, os filhos, os estudantes. Aqueles que ensinam o Evangelho têm que mostrar fidelidade com a palavra de Deus. Irmãos, se um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, lealdade. Se um dia eu entreguei a minha vida a Jesus e disse: eu sou agora teu,
Eu preciso ter lealdade com Ele e cumprir o meu compromisso que eu fiz com Ele, produzindo frutos dignos de arrependimento. Eu preciso ser leal com as pessoas com quem eu convivo. Eu preciso ser leal com os meus filhos, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho. O pastor precisa ser leal com as ovelhas. Aleluia. E as ovelhas com o pastor. Isso é fundamental. É mais um dos frutos dignos de arrependimento. Mansidão. Eita Senhor. Mansidão. E é interessante que mansidão muitas vezes é confundida com a qualidade fraca. Ser manso é ser fraco. Irmãos, justamente é o inverso. Mansidão é a força sendo dominada. Mansidão é a força sendo dominada. É a grosseria sendo transformada em brandura. Aleluia. Aleluia. Mansidão. Irmãos, os homens geralmente eles são mais racionais. É um padrão mental. O homem tem um padrão mental diferente da mulher, que ele demora mais a abrir mão da mansidão. A maioria deles, tem uns não, são cabeça bem quente, mas a maioria deles. Mas as mulheres, pelo padrão mental delas, é uma das maiores lutas da maioria das mulheres é nessa área da mansidão. Porque quando trisca, e se for nos filhos, se for no maridão, sai da frente. Mas, irmãos, esse ministério precisa ser um ministério em que as mulheres sejam mansas. Porque é um fruto digno de arrependimento, irmãos. É a força sendo dominada. A força sendo dominada. A força sendo dominada. Mas só quem pode produzir esse fruto digno de arrependimento é o Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo em nós. Peça sabedoria. Quem não tem mansidão, peça também. Peça que Deus dá. Deus dá. Domínio próprio. Eita Senhor. Domínio próprio. Mansidão e domínio próprio estão bem perto. Domínio próprio é a capacidade de governar os nossos desejos. Governar os nossos desejos. A vontade que eu tenho é pegar no pescoço e estrangular. Mas o Espírito Santo me leva a ser manso, a ser longânimo, a pensar no que eu vou fazer e a dominar esse desejo. Mas não é só para coisas desse tipo. Tem pessoas que chegam numa doceria e se desesperam. Querem comer tudo que está de doce. Domínio próprio também nessa área. Domínio próprio é a capacidade de governar os próprios desejos. Aleluia. Diferente da pessoa que anda na carne como escravo das paixões pecaminosas, o servo do Senhor deve mostrar domínio próprio, irmãos. O mundo não tem isso não. O que o mundo prega hoje é: se algo lhe dá prazer, faça. Isso é o que se prega hoje. Se algo lhe dá prazer, não se preocupe com nada nem com ninguém, faça. Mas o fruto digno do arrependimento diz o contrário. Diz: domine os seus desejos, governe os seus desejos, dirigidos pelo Espírito Santo. Essa característica de servos, irmãos, do servo de Deus,
nos leva a negar, nos capacita a negar os desejos carnais. A pessoa que aprende a dominar-se, a dominar a si mesmo, é capaz de vencer os vícios, os maus hábitos. Quando nós damos espaço ao Espírito Santo para nos conduzir na área do domínio próprio, os vícios começam a ser dominados e vencidos, porque é o domínio próprio que faz isso. Faz com que governemos os nossos desejos. A família Lemuel precisa, até pelo nome que carrega, consagrada a Deus, produzir frutos dignos de arrependimento, irmãos. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas indistintamente. Eu vou repetir para que todos prestem atenção e entendam. A família Lemuel, por ser consagrada a Deus, precisa produzir frutos dignos de arrependimento em todo o tempo, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas indistintamente. Esse ministério precisa produzir frutos de arrependimento no dia a dia, irmãos. O que caracteriza o arrependimento e a conversão e a intimidade de um ser humano com Deus não são as línguas estranhas, os cânticos contritos, não são palavras bonitas, cheias de citações bíblicas, não é a frequência aos cultos. O que caracteriza a conversão, o arrependimento e a intimidade com Deus é a produção, a demonstração de frutos dignos de arrependimento. Não é um paletó bem engomado, não é andar por aí com Bíblia debaixo do braço e com cara de crente, mas é andar por aí com atitudes de crente, mesmo que aparentemente não tenha cara de crente, mas atitudes sejam dignas de arrependimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos produzir esses frutos. Que nós possamos produzir esses frutos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi Dudu hoje colocando o texto bíblico, né? No Face. Ele está começando, meu bebê está começando a despertar para algumas coisas. Gabi já há algum tempo faz isso. Ele mandou um versículo bíblico ali. No Face tem coisas engraçadas, nós rimos, nós brincamos, nós nos divertimos, mas precisamos produzir frutos dignos de arrependimento nele também, em casa, no trabalho, na escola, em todo o tempo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te adoramos e te bendizemos. Senhor, e como pastor desse ministério para a tua glória, levantado por ti, eu clamo, Senhor, que tu encontre em mim e encontre em cada membro desse ministério produtores de frutos dignos de arrependimento. Deus, que não venhamos a envergonhar o teu nome, Senhor. Que não venhamos a nos conformar, a tomar a forma desse mundo que tem tomado atitudes tão terríveis uns com os outros. Pelo contrário, Senhor, nós pedimos ao teu Espírito que nos ajude a produzir esses frutos. Frutos que evidenciem a nossa conversão, a nossa metanoia, a nossa mudança de mente. Não há salvação sem evidências claras disso. Aleluia. Que esse ministério, Senhor, onde quer que tenha uma ovelha, possa ser achada em Ti, agindo de maneira diferente nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Produz em nós frutos dignos desse arrependimento que nasceu lá na cruz do Calvário, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa caminhada, Senhor,
para o louvor da Tua glória, Senhor, para honrarmos o Teu nome e para contagiarmos outras pessoas que apenas não querem conhecer a nossa fé, mas querem ver a nossa fé em ação. As pessoas não querem apenas ouvir falar do Evangelho, mas querem ver o Evangelho no dia a dia da Tua igreja. E que eles possam ver em nós, no cotidiano, esses frutos que revelam quem é o nosso Deus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos por tudo que Tu fizestes e ainda vais fazer. Leva-nos em paz, Senhor, para casa, livra-nos de todo mal nesses caminhos, livra-nos de acidentes, Senhor, livra-nos de assalto, para possamos chegar em casa em paz, com saúde, com segurança. Fica aqui com a Saed, Senhor, em nome de Jesus. Guarda todo este lugar, como Tu tens feito até hoje, para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.